Iniciar agora. Ai, Jesus. Estamos agora, meu amigo, ao vivo e a cores, né? Aqui pela Web Rádio Estação da Luz e também pelo Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o Brasil, e também agora pelo Facebook com o nosso irmão Alexandre Santos, que vai trabalhar hoje um tema que eu adoro, eu gosto demais, me debrucei já diversas vezes, tem inclusive uma palestra sobre isso, sobre esse tema, e a nossa rádio de Natal, Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, também do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, além, lógico, de todo o movimento espírita aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E nós estamos iniciando hoje, e o tema que eu falei que eu gosto muito, que eu aprecio muito, e que meu amigo Alexandre escolheu, ele mesmo vai dizer, quando ele der o seu boa noite, meu amigo. Boa noite, meu querido. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Web Rádio Estação da Luz. É um prazer enorme estar aqui de volta, dessa vez para falar sobre a justiça divina, o Código Penal da Vida Futura, que está lá descrito por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7. Muito bem. Da primeira parte. Da primeira parte. Nós vamos iniciar com uma leitura preparatória do livro Vinha de Luz, o item 130, na página 237, Amai-vos. E o nosso querido Emmanuel manda que o nosso irmão, solicita ao nosso irmão Francisco de Paula Canto, Chico Xavier, psicográfico que ele vai falar. Ele pensa lá de João 3,18, né? É uma frase muito interessante. Não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente bem. Tá bom. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amemo-nos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta as conveniências, não impõe condicionais, não favorece aos infelizes, não menospreza os fracos, não desfavorece os infelizes, não menospreza os fracos, não faz privilégio, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, nem menospreza os adversários. O apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras e com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amemo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, construindo para todos nós o glorioso caminho de ascensão. Nosso querido Chico Xavier, do livro Vinha de Luz. E nós queremos agora fazermos a nossa prece inicial, pedindo ao Pai Amantíssimo que permita que os seus mensageiros de luz e de amor, no comando principal de Jesus de Nazaré, possa descer à Terra nesse momento tão conturbado que nosso planeta, nossa casa está, e possa, através desses milhões e milhões de irmãos que estão trabalhando no campo do bem e do amor, possam reverter o quadro dessa situação e sairmos vitoriosos dessa prova que o Pai nos ensinou, que o Pai nos ofertou. Se conosco, Jesus, bons espíritos de luz que estão presentes, que possam iluminar a cabeça e o coração do nosso irmão Alexandre, para que ele, através da sua verve, dos seus conhecimentos, possam trazer para nós grandes e profundos ensinamentos que foi tirado de um dos livros que foi ditado do céu para a terra. Permite, Senhor,
que em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, nossa mãe tutelar, mas sobretudo em nome de Deus, possamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. E gostaríamos aqui de pedir, do fundo do coração, preces e intercessão amorosa e espiritual para 2 amigos do coração que estão muito doentes devido à doença, que agora assola o planeta Terra. Nosso irmão Isoldino Rezende, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e o nosso irmão Francisco Ferreira Xixi, aqui em Areis. Ser conosco, Senhor, e permite que os teus guardiões e médicos espirituais possam auxiliar não só ele, mas todos aqueles que estão no leito devido a essa nossa pandemia mundial. Obrigado, Senhor, que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja no coração de nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Meu amigo Alexandre, agora é com você. Vou fazer aqui. Deixa eu só fazer uma introdução. Você é um advogado, e eu me lembro muito bem que quando nós estudávamos junto lá no Bezerra de Menezes, você falou com uns olhos tão brilhantes que até hoje eu guardo essa imagem. Você falando assim, olha, é perfeito, Tavares, sabe? Mas até hoje eu guardo aquela imagem. E eu acho que faz o quê? Faz uns 10 anos mais ou menos, eu estou esperando que você venha brilhantar aquilo que você me falou numa noite de estudo, que ficou marcado em mim, e eu já gostava, eu digo, eu vou ver mais, porque esse cara está falando com uns olhos tão brilhantes que eu fui ler de novo e fiquei mais apaixonado. Mas aquilo ali você me sacolejou com aquela coisa, de um advogado, quer dizer, olha, é perfeito, eu estou vendo você falar. Então, por favor, a palavra é sua, certo? E nos traga aí, nos brinde com o seu conhecimento. Meu amigo, antes de começar a falar sobre o Código Penal da Vida Futura, eu vou fazer aqui uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de um ponto aqui do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Nós vamos ler aqui a parte do Evangelho que trata sobre o jugo leve, para a gente poder, com base nesses ensinamentos do Cristo, a gente poder começar a falar sobre o Código Penal da Vida Futura. Então, o jugo leve está lá no capítulo 6, está no capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, começa com um trecho do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segue-se um pequeno comentário de Allan Kardec, que é fundamental como introdução do tema de hoje. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. E na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Eu não vou nem fazer comentário sobre o Evangelho de hoje, porque ele já normalmente uma introdução a tudo isso que a gente vai falar na noite de hoje. Então, como o nosso irmão Tavares já avisou, já nos informou aí para todos, eu vim aqui hoje para falar sobre uma parte da obra de Allan Kardec,
que está prevista em um dos livros da codificação do Espiritismo, da codificação kardeciana, que é o livro O Céu e o Inferno. E eu já começo, meu amigo Tavares, e meus amigos espectadores e telespectadores, eu já começo exortando todos nós que somos espíritas ou não, ou aqueles que são apenas estudiosos e curiosos em conhecer os princípios da doutrina espírita, para que a gente possa ler o livro O Céu e o Inferno. Geralmente, os trabalhadores da doutrina espírita, geralmente aqueles que frequentam centros espíritas, aqueles que se dizem espíritas porque acreditam nos princípios que a doutrina espírita nos traz, geralmente essas pessoas, elas costumam centrar os seus estudos religiosos, os seus estudos da doutrina espírita, em torno de 3 obras da codificação kardeciana, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, para buscar a moral que existe por lá, o Livro dos Espíritos, para buscar a filosofia que existe lá dentro, e o livro dos Médiuns, para buscar as orientações que Allan Kardec traz para a comunidade dos médiuns do mundo inteiro. E com as instruções que lá traz, sobre as explicações dos fenômenos mediúnicos, e a gente acaba deixando de lado, esquecendo 2 outros livros que são fundamentais, a Gênese e O Céu e o Inferno. Não é isso, Tavares? Inclusive, meu amigo, na noite de hoje, nós vamos utilizar como base os 2 livros, tanto a Gênese como o Céu e o Inferno. Porque para a gente entender o mecanismo da justiça divina, e é disso que a gente está falando quando a gente trata sobre o Código Penal da Vida Futura, que está previsto lá no livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, na primeira parte, porque o livro O Céu e o Inferno ele é feito em 2 partes. A primeira parte traz tipo que as impressões que Allan Kardec teve de todo o estudo, de toda a observação que ele fez em torno principalmente da parte do Livro dos Espíritos que tratam sobre as penas, sobre as esperanças e as consolações. E é preciso... Exatamente. Que é o último livro, a 4ª parte do Livro dos Espíritos. Inclusive, todo o livro O Céu e o Inferno, ele é um desdobramento dessa 4ª parte do Livro dos Espíritos. Então, a 4ª parte do Livro dos Espíritos nos fala sobre as esperanças e as consolações. E lá dentro, quando ele nos fala sobre as esperanças e as consolações, ele vai nos falar em forma de filosofia espírita, ele vai nos explicar como é que se dá os mecanismos da justiça divina. E a gente começa a observar essas informações exatamente no capítulo 2º da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é a parte destinada a tratar sobre as penas e os gozos futuros. Então, quando a gente fala de penas e gozos futuros, a gente está falando de justiça divina, da justiça de Deus. E para falar da justiça de Deus, Tavares e amigos espectadores e telespectadores, ouvintes e telespectadores, para falar sobre a justiça de Deus, é preciso falar da justiça dos homens. Porque, geralmente, a gente busca a justiça de Deus com a cabeça na justiça dos homens. A gente não costuma fazer essa diferenciação. Separar e é muito importante. Né? Exatamente. Perfeitamente. Separar o joio do trigo. É preciso que a gente saiba diferenciar o que é justiça humana do que é justiça de Deus. A justiça humana, né, ela é a justiça feita pelos homens. Uma das principais características dela, e aí, amigo Tavares, eu digo isso como um estudioso que sou das leis, como o amigo já me apresentou, eu sou formado em Direito, né, e a minha especialidade é o Direito Penal. Eu lecionei durante mais de 15 anos Direito Penal,
É uma área do direito que eu me especializei, que eu busquei informações e busquei entender como é que funcionava essa justiça dos homens quando diz respeito à aplicação de pena, quando diz respeito ao tratamento dos criminosos, né? E aí posso falar, com esses anos de acúmulo que eu tenho, de conhecimento da justiça dos homens com relação à aplicação da lei penal, eu posso dizer para vocês que nós temos uma lei ainda muito falha. E além de ser falha, ela tenta buscar o tempo inteiro a punição, né? A nossa justiça, a justiça dos homens, ela é punitiva. Ela só quer saber de punir, né? De segregar, de separar. Não, aquele que está incomodando, eu vou separar. Eu vou mexer aqui na liberdade dele, vou deixar ele ali intocado num canto ali, sendo maltratado, né? E não quero saber. E não quero saber se ele está ali se tornando um criminoso pior do que quando entrou, né? Eu não quero saber de regenerar. E é aí onde a gente encontra a grande diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Então não dá para a gente tentar compreender a justiça divina com os olhos na justiça dos homens. Porque a gente não consegue ter a perfeição que é requisito necessário para a gente entender a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, diferente da justiça dos homens, ela busca a regeneração do ser humano. Ela busca a regeneração do espírito humano. A justiça de Deus, ao contrário da justiça dos homens, ela é perfeita. Ela não é falha. Ela não deixa brecha. Ela não deixa espaço para que a injustiça entre a galope. Muito pelo contrário, a justiça de Deus, ela, se tem uma coisa que a gente pode afirmar da justiça divina, é que ela é perfeita. Ela reflete o próprio Deus. Ela reflete o próprio Deus. Então, quando a gente começa a observar o que é que a doutrina espírita fala sobre Deus, principalmente lá no Livro dos Espíritos e desenvolvendo-se ainda mais no livro A Gênese, a gente vê lá os atributos de Deus. Kardec deixa claro para a gente que esses atributos de Deus é uma ideia que a gente pode ter da natureza e da característica de Deus, né? E ele define Deus como um ser de inteligência suprema, ele define Deus também como um ser infinitamente bom e justo. Então não existe como a gente pensar numa justiça divina que não tenha essas características de ser infinitamente boa e infinitamente justa. E foi analisando esses atributos de Deus e analisando principalmente as características da justiça divina que Allan Kardec vai nos brindar com uma... É por isso, Tavares, que os meus olhos brilhavam tanto naquela época, viu? Kardec vai nos brindar com uma... Brilhando, viu? Ainda estou vendo brilhando. Acho que mais... Até hoje brilha. Mais do que naquela vez, com certeza. Então Kardec consegue, no livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, onde, na primeira parte, onde ele traz as impressões que ele tem de toda aquela pesquisa que ele fez. Então, primeiro, é bom que a gente saiba que aquele Código Penal da Vida Futura, que é descrito por Allan Kardec no capítulo 7, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, que traz 33 itens de justiça divina, que são observáveis das diversas comunicações que Allan Kardec recebia. É importante que a gente diga que aquele Código Penal da Vida Futura não é uma pretensão de alguém que acha que a justiça divina é daquela forma. Na verdade, aquilo ali, e isso é o que há de mais especial naquilo que está escrito ali, é fruto de muita observação de um homem que passou grande parte de sua vida analisando as consequências dos atos que cada um de nós, que cada um daqueles que escreveram através das mãos dos médiuns que chegava as mensagens até Allan Kardec, que cada um deles
respondia a Kardec quando eram inquiridos por ele com relação à condição em que eles estavam, com relação a como foi que eles encontraram a vida futura depois da desencarnação. Então, aquele Código Penal da vida futura, ele é fruto de uma longa vida de observação da condição que os próprios espíritos disseram que se encontravam. Na verdade, Kardec ali não fez nenhum tipo de teorização sobre o que poderia acontecer depois da desencarnação. Ele, na verdade, pegou fatos, diversos fatos que chegavam até ele, e ele catalogou esses fatos e analisou esses fatos de acordo com aquela doutrina que os espíritos já tinham trazido para nós no Livro dos Espíritos. E a partir daquele momento, o que é que faz Kardec? A partir daquele momento, Kardec observa as diversas as diversas condições espirituais em que aqueles irmãos estavam, aqueles irmãos que vinham colaborar com a obra do Espiritismo. Ele analisava a condição, as diversas condições em que eles estavam, e nota que ele analisou a condição de espíritos puros, ele analisou a condição de bons espíritos, a condição de espíritos ainda imperfeitos, ainda muito imperfeitos, a condição de espíritos que estavam provavelmente nas primeiras caminhadas neste mundo. Então, todos esses espíritos puderam, através de médiuns, escrever a Allan Kardec, através da mediunidade, respondendo a ele as perguntas que ele fazia sobre a sua condição e o gênero de sofrimento ou de gozo que aquele espírito recebeu depois que desencarnou. Então, Kardec observava a vida daqueles espíritos enquanto eles eram homens ou mulheres ainda encarnados, analisava a forma como eles foram recebidos no mundo espiritual, ele analisava a condição de vida que eles estavam apresentando logo depois da desencarnação e o tempo que eles levavam para poder se desembaraçar dos sofrimentos que eram provenientes da sua própria consciência. E dessa análise toda surge o Código Penal da Vida Futura. Dessa análise toda, Kardec começa a mostrar para a gente como é que se dá esse mecanismo das penas e dos gozos futuros, de acordo com a justiça de Deus. Então, antes de tudo, é preciso que, primeiro, a gente entenda que o Código Penal da Vida Futura, ele acaba sendo uma fonte de informação formidável, fenomenal, para qualquer pessoa, de qualquer religião, que queira compreender o que é que acontece depois da desencarnação, depois da morte do corpo físico. Tá bom? Qualquer um. É uma fonte de pesquisa para a humanidade. Real, né? A situação real, né? A situação real. A situação real. O fato, amigo Tavares, é que as religiões até então, até esse trabalho que foi feito a partir do Espiritismo, as religiões até então, elas falavam da vida futura, de certa forma, até deixando claro que a cada um é dado de acordo com as suas obras, mas elas pintavam um mundo após o desencarne, após a morte do corpo, que muitas vezes assustava mais as pessoas do que atraía para a religiosidade. Né? As religiões, elas pintavam, por exemplo, a figura de um inferno, a figura de um céu. Se você se esforçava para fazer o bem, você ia para o céu. Se você não se esforçasse para fazer o bem e vivesse a sua vida de cometer pequenos deslizes ou grandes deslizes, você iria passar o resto da sua existência no inferno. Então, essa história do céu e do inferno foi importante para que Kardec pudesse produzir esse livro. A impressão que as pessoas tinham na época dessa vida depois da desencarnação preocupou Kardec.
Kardec percebia a grande ignorância que existia em todas as sociedades e em todas as religiões no que concerne a nossa sorte depois da morte. A nossa sorte depois da morte. E o fato é que Kardec, depois das suas análises, ele compôs o Código Penal da Vida Futura. Um conjunto de 33 princípios, que vai nos dizer que, primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições, que não conseguiu corrigir na vida corporal. Olha que coisa interessante. Então, o estado, feliz ou desgraçado do sujeito, é sempre inerente ao seu grau de pureza ou seu grau de impureza. Olha só. Então, isso é inconcebível com uma doutrina, por exemplo, de penas eternas. Não. Ninguém vai sofrer penas eternas, eternamente no inferno, porque não conseguiu se melhorar suficientemente. Ninguém vai queimar no mármore do inferno, como se diz em algumas religiões. Ninguém vai ficar caindo de um precipício para o resto da existência, como se estivesse caindo no nada, no infinito. Né? Nada disso vai acontecer. Ninguém vai ficar queimando nas labaredas do inferno depois que desencarnar. Não é assim que funciona a justiça divina. Né? O que começa a doutrina espírita a desmistificar tudo isso, dizendo que cada um de nós carrega junto com a gente o céu ou o inferno que está construindo. Diz a doutrina espírita, a partir desse conjunto de normas e de informações, que é o Código Penal da Vida Futura, que cada um de nós tem a capacidade de construir o seu futuro depois que desencarnar. Então, a nossa condição feliz ou a nossa condição desgraçada vai depender do esforço que nós fizemos para nos melhorar ou não. Alexandre, e um capítulozinho antes aí tem o céu e o inferno e o purgatório, né? E tem um comentário de Kardec que eu acho muito interessante, que ele diz assim, pelo menos os pagões tinham um diabo que não era tão feio como o diabo cristão, porque o diabo pagão, vamos dizer, ele só era o Hades, ele só ficava com a turma que caía ali. Ele conseguiu piorar o diabo, porque o nosso diabo, além de ficar ali, ainda vai lá fora, tenta e puxa para dentro. Pelo menos o diabo dos pagões era mais bonzinho. Eu achei isso tão sublime, assim, tão poético. Era muito mais bonzinho do que esse diabo. Exatamente. Agora, interessante é que o Kardec, ele centra muito nisso, em desmistificar a figura do diabo, a figura do céu, a figura do inferno, né? Que na verdade, são institutos criados mais para impor medo às pessoas do que para informar a verdade do que acontece. O diabo não é nada mais, nada menos do que os irmãos ainda infelizes, os irmãos ainda muito brutalizados, os nossos irmãos, né, espíritos como nós, que ainda andam errando bastante. Então, esses são tidos como os diabos, né? Na verdade, não existe diabo, existem espíritos, filhos de Deus, que somos todos nós. É por isso que o Código Penal da Vida Futura vai nos dizer também que a completa felicidade, ela, como diz até o Evangelho para a gente, ela ainda não é desse mundo em que a gente vive. A completa felicidade, ela se prende, ela se volta para aqueles que buscam a perfeição. Então, os espíritos que vão ter a felicidade quase completa são aqueles espíritos que já conseguiram se livrar das suas imperfeições. Então, quanto mais perfeito é o espírito, mais feliz ele é. E esse conceito de felicidade, né, também não diz respeito à existência de um céu. Né? Na verdade, para onde quer que esses espíritos perfeitos ou próximos à perfeição podem ir, eles vão levando junto consigo, né, o estado de felicidade que eles trazem, que emana deles. Né? Então, cada um da gente traz com a gente tudo aquilo que a gente está construindo. Então, inferno e céu não são lugares circunscritos.
né? O inferno e o céu são estágios conscienciais da consciência espiritual, né? Quanto mais perfeito o espírito for, ou seja, quanto mais ele se livre das suas imperfeições, quanto mais ele se esforce para se livrar das imperfeições, mais feliz ele vai ser onde quer que ele ande, né? Ele pode estar lá num umbral, socorrendo quem está lá sofrendo, mas ele vai levar junto com ele a sua aura de felicidade, né? E vai acabar contagiando as pessoas com isso. É por isso que muitas obras espíritas nos contam que quando os espíritos superiores chegam nesses locais, como, por exemplo, umbral, como esses locais onde nós temos a reunião, muitas vezes, de muitos espíritos infelizes, nesses locais, e lembrando que umbral é passagem, né? Umbral é passagem, umbral não é um lugar circunscrito onde a pessoa fique lá sofrendo, é uma passagem, né? E é um local de passagem. Então, quando esses espíritos recalcitrantes, que ainda estão lá sofrendo muito, recebem a visita de espíritos superiores, eles até se assustam. Muitas vezes eles se sentem acuados, muitas vezes eles se sentem, vamos dizer assim, diminuídos, porque eles veem e sentem a vibração de felicidade no outro, aquela felicidade que ele não tem. Inclusive, diz o Código Penal da Vida Futura que uma das maiores infelicidades, ou seja, uma das maiores penas para os espíritos imperfeitos é a inveja que eles sentem dos outros, né? Então, essa inveja, ela funciona como uma verdadeira pena, né, para o sujeito, né? E também como algo que vai fazer com que ele busque se melhorar para poder ter aquela mesma coisa, né? Então, a completa felicidade, ela se prende à perfeição. Ela não vai existir por inteiro, nem na Terra, nem quando a gente estiver encarnado na Terra, a gente não vai ser feliz completamente, nem quando a gente desencarnar, porque o desencarne, diz o Código Penal da Vida Futura, não é nenhum santo milagreiro, né? O desencarne não transforma ninguém em santo. O desencarne não transforma o espírito recalcitrante num bom espírito. Não, muito pelo contrário, o desencarne vai ser um momento, o momento de erraticidade em que nós estamos vivendo no mundo espiritual, na nossa casa verdadeira, que é o mundo espiritual, esperando a nova reencarnação, é um momento em que o espírito, uma vez liberto das amarras da carne, que limita muito a atuação do espírito e a compreensão dele, vai fazer com que o sujeito compreenda melhor o mal que ele fez. E, muito pelo contrário, vai servir como instrumento de movimentação do arrependimento. E uma coisa importantíssima do Código Penal da Vida Futura, o nosso futuro, as penas e os gozos futuros que nos esperam, depende muito dessa coisinha que nós chamamos de arrependimento. E aí, isso é importante para mostrar para a gente que não há penas eternas. As penas e os sofrimentos que são as consequências dos nossos atos errados e equivocados na vida, na verdade, nos acompanham e são maiores ou menores à medida que nós nos arrependemos ou não e à medida que nós estamos dispostos ou não a dar o segundo passo, além do arrependimento, que seria, né, a reparação de danos, que seria, né, a expiação das nossas faltas. Então, diz o Código Penal da Vida Futura que não basta se arrepender. Não basta o espírito se arrepender. E aí é preciso a gente dizer que algumas denominações religiosas, e aqui a gente não está falando de religião nenhuma, estamos só analisando as coisas de acordo com o que diz a doutrina espírita. Algumas denominações religiosas fazem os seus seguidores pensarem que você fazendo mal a vida inteira, basta no final você, por exemplo, aceitar Jesus e se arrepender. Que aí os seus pecados foram todos desculpados, os seus pecados são todos esquecidos. Não é bem assim. O Código Penal da Vida Futura nos mostra que, na verdade, o caminho para que a gente pare de sofrer, o caminho para que a gente deixe de sofrer é o arrependimento seguido da expiação e, depois da expiação,
a reparação do dano. Porque quando essas três coisas estão cumpridas na nossa vida, depois que a gente faz algo de errado com alguém, depois que essas três coisas estão cumpridas, aí a gente se livrou do mal. Porque uma vez fazendo mal, esse mal se prega a gente, impregna o nosso espírito, se agarra a ele e fica ali nos denunciando para onde quer que a gente vá. É por isso que a gente não consegue, no mundo espiritual, enganar os espíritos, principalmente aqueles espíritos que são superiores a nós. Porque eles já têm um pouco mais de conhecimento e eles conseguem ver aquele mal que fica impregnado na gente quando a gente o comete. Enquanto a gente não se arrepende, enquanto a gente não expia esse mal, e enquanto a gente não repara esse mal fazendo o bem no lugar dele, ele vai nos denunciando. E aí, Tavares, eu queria lembrar uma passagem do livro Nosso Lar. Eu não sei se o amigo recorda que um espírito feminino tenta entrar em nosso lar e naquele momento ela é impedida, ela não consegue entrar. E André Luiz, quando chega para analisar, e diz, mas por que não deixa ela entrar? Ele condoído, né? O irmão vai e diz, aguça aí. A bichinha tão boazinha, né? Tão boazinha. Aí ele pede para ele aguçar o olhar dele naquele momento. E ele vê, impregnado no perispírito daquela jovem, daquele espírito, que talvez não fosse uma jovem, né? Fosse um espírito velho, impregnado naquele espírito, 20 pontos, nada mais, nada menos do que 20 pontos pretos, né, escuros, que ele pergunta do que se trata, e o irmão diz, cada ponto desse aí diz respeito a um aborto que ela cometeu. Então a irmã, ela cometeu, ela foi responsabilizada por nada mais, nada menos do que 20 abortos. Então a gente vê que o mal que nós fazemos fica preso a gente, né? Assim como o bem que nós fazemos, Tavares, é o nosso advogado para o resto da vida. O nosso advogado nesse tribunal da justiça divina é o bem que a gente faz. Pois não, meu amigo? Deixa eu só falar. E outra coisa, ela diz, porque ela é enfermeira e cometeu esses abortos, ela diz que ainda fez isso, se eu não me engano, em nome do amor, que fez isso do bem, porque ela chega a essa demência, né? Diz, não, mas eu fiz isso, mas foi para o bem das mulheres que chegavam lá e não queriam. Aí eu só quero aqui para reforçar, porque nós já temos duas perguntas aqui. O 24º desse Código dos 33, ele diz assim, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. É aquilo que você tem acabado de falar. Então, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. É um suplício cruel. Quer fazer um comentário? Pode... Depois eu boto as perguntas? Não, pode continuar. Então, eu vou depois a gente comenta. Posso botar aqui as perguntas, né? Pode, que a gente comenta tudo junto. Jacinto. Pronto. Jacinto, lá de Felipe Camarão. Por que Kardec lança um livro com o nome de Céu e Inferno? Já que ele sabia mais do que ninguém que não existia nem céu nem inferno. Ótima pergunta. Excelente pergunta de Jacinto. Então, pronto, deixa eu comentar logo as duas perguntas de uma vez. Primeiro, a colocação aí do princípio número 24, né? A presença daquele que foi vítima, né? Na frente do criminoso, o faz sofrer bastante. Isso é uma grande verdade. Por quê? Porque faz com que ele se lembre do mal que ele fez. Então, essa lembrança constante do mal que foi feito, ela acaba sendo uma pena para o espírito, porque o espírito sofre, o arrependimento vai trazer sofrimento, né? E muitas vezes ele não se arrepende, ele só fica constrangido mesmo, né? Na presença daquele a quem ele fez muito mal. Isso é o mal sendo revelado para a gente. É por isso que isso é tão ruim para eles, né? Principalmente quando são ainda espíritos ainda muito imperfeitos. E a pergunta do nosso amigo Jacinto, por que Allan Kardec
lançou o nome do livro como sendo o céu e o inferno, e a importância disso foi justamente por causa das doutrinas que estavam impregnadas na sociedade da época, né? Não só na sociedade em que vivia Kardec, como em quase todas as sociedades mais modernas, as religiões, elas traziam essa ideia do céu, essa ideia do inferno, que até hoje elas trazem, viu? Que até hoje elas trazem. Não saiu de moda, não. Isso, não saiu de moda. E assim, esse título foi um título provocativo. O que é que queria Tavares? O que é que queria Allan Kardec naquele momento? Menos, amigo, bem menos. Allan Kardec naquele momento. Tá ficando com os olhos pretos, viu? Não tá mais brilhando. Allan Kardec naquele momento, ele queria chamar a atenção justamente para esses dois institutos que existiam em todas as doutrinas religiosas, o Instituto do Céu, o Instituto do Inferno, para fazer com que as pessoas se informassem melhor, né? Porque lendo o título, o céu e o inferno, a pessoa chama a atenção, né? Eita, eu preciso saber o que é que esses espíritos agora têm a falar sobre o céu, têm a falar sobre o inferno, já que eles vivem conversando com o espírito, já que eles vivem recebendo informação do mundo espiritual. Vamos ver o que é que eles vão dizer acerca do céu e do inferno. Se frustraram, porque o que dizia ali a doutrina espírita era justamente que o céu e o inferno são condições de consciência do espírito, né, que acompanham ele para onde quer que ele vá. Muito bem. Deixa eu ver aqui outra. Jesus. Chega, meu amigo. Vamos falar. Aqui. Deixa eu ver. É a do Diego da Santa Catarina, lá da Zona Norte. Você falou da lei punitiva, eu me lembro que você tinha falado da lei punitiva, eu ia até fazer uma intervenção, mas depois você me esquecendo. Você falou da lei punitiva do homem, isso quer dizer que atacamos sempre os efeitos e não as causas? É isso? Diego, lá de Santa Catarina. É perfeitamente isso, Diego de Santa Catarina. Você compreendeu muito bem, Diego, é isso. Nós aqui, com a justiça dos homens, nós não atacamos a causa, nós atacamos os efeitos. Então a gente se preocupa depois que a coisa já está feita. A gente não se preocupa, a justiça penal humana, né, ela raramente é o caso em que a gente encontra uma justiça penal humana que ela é preventiva, né? Ela é mais punitiva do que preventiva, mas ela tem o seu caráter preventivo também, de prevenir, porque no momento em que ela atribui uma pena como a pena de morte, né? Não existe no Brasil, mas já existiu e existe em outros países, viu? Muitos países do mundo ainda aplicam a pena de morte hoje. Então, no momento em que se aplica uma pena de morte, a ideia é de prevenir o crime, outros crimes, porque mostra às pessoas o que é que isso pode acontecer. Olha, você tome cuidado que você pode perder sua vida. Nós podemos lhe matar. Agora, se bem que eu vou até pedir para que vocês que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre o que a doutrina espírita pensa acerca de punição, eu peço que vocês leiam a lei de destruição. Lá nas leis morais, a lei de destruição, porque ela vai trazer um capítulozinho que vai tratar sobre a pena de morte. Então, a pena de morte ainda é um registro de atraso desse mundo em que nós vivemos. No futuro, ela com certeza vai deixar de existir. Mas é isso, a lei dos homens ela é mais punitiva do que preventiva. Ela é preventiva também, mas ela é mais punitiva. A lei de Deus, muito pelo contrário, a lei de Deus, ela pensa num todo. A lei de Deus pensa num todo. A lei dos homens só pensa naqueles fatos criminosos que aconteceram, que eu preciso punir, eu preciso retribuir o mal que o sujeito cometeu, quando, na verdade, o importante não é retribuir o mal. O importante é fazer com que o ser humano se regenere. E isso, infelizmente, a justiça dos homens aqui nesse mundo, ela não é um papel que ela deveria cumprir, mas não cumpre. Né? Não, é uma verdade. Infelizmente, deixa muito a desejar. Mas desses 33 itens, assim, vamos dizer, artigos do Código Penal da Vida Futura,
qual seria assim que você... Porque o último eu acho muito interessante, o último que ele faz, quando você faz uma síntese, né, o 33º, ele faz uma síntese dos outros 32, mas qual seria assim para você desses itens, desses parágrafos, o que mais lhe chama a atenção, o que lhe causou mais impacto quando você viu a primeira vez desses 33 itens do Código Penal da Vida Futura? Eu vi aqui um, Tavares, deixa eu achar aqui para falar aqui para você. Foi o item 13º. O item 13º, ele trata de uma questão muito interessante. Ele trata da duração do castigo. Da duração do castigo. Porque a ideia que se tinha, né, e que se difundia muito na época de Kardec, era que existiam penas eternas. E isso no intuito de fazer com que o homem tivesse medo do que poderia acontecer com ele depois do desencarne e pudesse, através dessa doutrina do medo, fazer com que o homem se tornasse bom. E o capítulo 13º diz pra gente que a duração do castigo, ele depende da melhoria do espírito culpado. Olha só, e duas observações a gente tira daí. A primeira, de que o que Deus exige por termo para pôr fim ao sofrimento de um ser humano é o melhoramento sério dele, o melhoramento dele efetivo, o melhoramento dele sincero e a volta dele ao bem. E uma outra observação que a gente tira daí é que o espírito, ele é sempre o árbitro da sua própria sorte. É o que diz o 13º. Deus, que é justo, só pune o mal enquanto ele existe. Quando o mal deixa de existir, ele deixa de ser punido. Então não existem penas eternas, gente. O que existe é a falta do ser humano se emendar, né? Com a sua própria evolução, a falta de seriedade que nós temos em analisar nós mesmos, em retirar de nós aquilo que há de mal ainda e se transformar num ser humano melhor. Quando isso acontece, todos os sofrimentos, toda a dor que é proveniente do mal que a gente saiu distribuindo desaparece. Então, isso demonstra o quanto Deus é justo, o quanto Deus é bom. Muito bem. Fora esse 13º, você teria mais algum que pudesse destacar? Eu queria depois, no final, você desse uma lida, independentista, desse uma lida e uma analisada no 13º, que é aquilo que eu lhe falei, que ele, basicamente, ele faz um resumo maravilhoso, né? Dessas possibilidades. 33º, não? Hã? Você está falando do 33º. O 33º. Tem também um 9. Dá uma olhadinha aí no 9. Eu sou apaixonado pelo 9, no bom sentido, né, meu amigo? Por favor. Certo. É pertinho do 13º. Olha, o 9, ele nos fala sobre a medida da pena ou do gozo que a gente vai receber. Que essa medida, ela diz respeito à falta cometida, né? Então, toda falta cometida, todo mal que é realizado, é uma dívida que a gente contrai, né? E que deverá ser paga. Essa dívida deverá ser paga. Nenhuma dívida é esquecida. É bom que a gente saiba disso. Qualquer coisa que a gente faça de mal, seja um grande mal, seja um pequeno mal, nós vamos responder por isso. Nós adquirimos uma dívida em razão disso, né? E essa dívida, ela pode ser paga na existência que a gente está, nessa em que a gente cometeu o mal, né? Se a gente tiver suficientemente coragem, boa vontade de se arrepender, de reparar esse mal, né? A gente paga essa dívida nessa mesma vida que a gente está. Ou se isso não for possível, a gente vai levar isso para uma vida futura. Agora, diz também essa nona regra que todas as existências elas são solidárias entre si. Isso é muito importante, porque, na verdade, isso demonstra o quanto o Instituto da Reencarnação é um instituto maravilhoso de justiça divina. Porque é na reencarnação que a gente recomeça, é na reencarnação que a gente reinicia uma nova etapa,
é na reencarnação que a gente pode pegar essas dívidas que a gente saiu contraindo e transformar essa dívida num bem às pessoas. É na reencarnação, meu amigo Tavares, que alguém pode, por exemplo, devolver a vida a uma pessoa que ele tirou. Então, se eu, em alguma encarnação minha, cair na besteira, no desequilíbrio e acabei tirando a vida de alguém, é numa outra existência, é na reencarnação que eu vou ter condições de receber esse espírito como pai, de dar os carinhos que ele precisa em toda a infância, devolvendo para ele tudo aquilo que um dia eu tinha retirado, né? A confiança, o amor, o respeito. Então, essa solidariedade entre as existências é fundamental para que a gente possa ir crescendo e evoluindo. Eu queria que você desse uma olhadinha aí na 21, porque parece que não tem nada a ver com a gente, mas lá no final ele nos dá uma amplitude daquilo que a gente deixa de fazer no campo do bem. Sim, exatamente. Leia pra gente. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Aí, olha bem, ninguém sofre por erros alheios. Salvo aqueles que deram origem, que provocando, por exemplo, que não quis impedir quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, certo? Mas aquele que, por maldade, impele o outro a cometê-lo, ele sofre ainda maior pena. Isso eu acho que isso não se aplica só à questão do suicídio, a tudo, né? A tudo, Tavares, a tudo. Na verdade, Tavares, assim como na lei dos homens, existe o criminoso principal, aquele que executa o crime, mas existem também os coautores, os partícipes, aqueles que, de qualquer forma, ajudam no cometimento do crime. Assim acontece também na justiça divina. O dedinho que a gente coloca no mal que o outro comete, a gente acaba se responsabilizando também junto com ele. Não na mesma proporção, não no mesmo tamanho, mas de acordo com a nossa responsabilidade. Então, como diz aí a questão 21, aliás, o quesito 21, a responsabilidade das faltas, ela é personalíssima. Ela depende do espírito. Mas, e aí a gente lembra daquele ensinamento de Jesus, né? Há que haver escândalo no mundo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ou seja, Jesus já tinha dito para a gente antes sobre esse quesito 21, explicando para a gente que cada um é responsável pelo mal que nasce no coração dos outros, pelo mal que surge na cabeça alheia, né? E aí você imagine líderes mundiais que coloca na cabeça dos seus liderados a ideia da guerra, da morte, do preconceito, da perseguição. Eles também assumem responsabilidade, tanto quanto cada um que realizou aquele ato que ele incentivou. Então é isso. A justiça divina arrasta todo mundo para a sua responsabilidade. Ninguém se livra. Ninguém se livra. Muito bem. Vamos pegar esses 7 minutos finais e veja aí o 33, traga para a gente o que é a beleza do encerramento, é como se fosse realmente um coroamento, né? Eu não vou dizer a cereja do bolo, não, porque eu estou morrendo de fome aqui. Se eu for falar em comida, eu vou ficar com mais fome ainda. Mas vamos lá. Diz aqui o 33. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições
por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um, segundo suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina, e tal já nos ensinava o grande mestre e amigo Jesus, o Cristo. Então, realmente, o ponto 33 vem fechar tudo, vem amarrar nos finalmente toda a trajetória dessa justiça divina, dizendo para a gente que o sofrimento é fruto da imperfeição. Então, enquanto formos imperfeitos, nós vamos sofrer. Não adianta querer fugir do sofrimento, né? Não tem para onde correr. E se está sofrendo é porque é imperfeito, né? Se está sofrendo é porque é imperfeito. Fica claro isso. Toda imperfeição traz consigo o próprio castigo. Isso é uma grande verdade. Toda imperfeição nossa traz consigo... Não existe... Isso é bom para as pessoas saberem que não existe um tribunal depois que a gente desencarnar, gente. Não vai existir um tribunal onde a gente entre acompanhado de oficiais de justiça que coloque a gente sentado num banco dos réus, onde tem um juiz na nossa frente. Aquela alegoria que muitos trazem do Evangelho de Jesus é justamente porque não se conseguiu compreender o que Jesus queria dizer. Quando Jesus falava daquele tribunal, lá no Evangelho dele, Jesus estava falando da nossa consciência, do tribunal da consciência humana. Né? Não existe tribunal, não é Deus que vai estar lá com um juiz punindo a gente. Não. O tribunal, cada um traz dentro da própria cabeça. Cada um traz dentro da própria consciência. Dentro do próprio espírito. É lá onde está o nosso tribunal. O tribunal que nos julga somos nós mesmos. Somos nós. Como diz muito bem aí o 33, nós é que construímos o nosso futuro. Se a gente quer evitar o sofrimento depois do desencarne, a gente se esforça, então, muito nesta vida para a gente se livrar das nossas imperfeições. Se ainda sobrar imperfeição, então a gente vai sofrer mais. A gente vai sofrer mais um pouquinho. E o próprio castigo aí que é colocado, ele não tem um viés daquele castigo que você fez isso, é isso. Tem atenuantes e tem agravantes. E esse castigo não é de autoria do pai, é de autoria nossa, como nosso irmão falou, que está tudo dentro da nossa cabeça. O céu e o inferno são estados de alma extremamente maravilhosos quando é boa e extremamente danosos quando não promulga de um bem, né? Verdade. Maravilha. Meu amigo, nós estamos aí a 7 minutos do final. Eu gostaria até que você voltasse para falar mais um pouquinho, porque em 1 hora só não dá para a gente ver esses 33 itens dessecar de forma bem clara. Eu queria lhe propor, numa oportunidade, vamos dizer uma data aí, para que você possa voltar e a gente continuar, caso você queira, nesse diapasão desse Código Penal. Excelente. Mas nosso irmão Décio, só para lhe falar, nosso irmão Décio, que inclusive vai ter programa aqui na rádio com a gente, lá de São Paulo, mandou aí para coisa você boa. um abraço. Um abraço para ele também, um abraço, Décio. Eu acho que foi ele que contou. Ele disse que uma moça estava lá na terra dele, obsidiada na audição. Ela foi e comprou um Walkman, sabe? Botou no ouvido, para não ouvir a voz. E botou bem alto. Aquilo resolveu por um tempo. Mas depois ela disse para amiga, eu via tudo aí, eu vi o som alto, eu vi o cabo falando, como se alguém botasse o headphone e as obsessões, ou você parasse de ouvir ou arrancar os ponteiros do relógio para a hora não passar. Né? Mas eu achei isso muito engraçado, meu amigo Décio. Mas aí vamos marcar. Vamos marcar sim, Tavares. E tem uma coisa interessante disso que Décio falou, que as obsessões, elas são muitas vezes as marcas da justiça divina, viu? É a justiça divina em ação, viu? E olhe bem, eu tenho uma ideia muito grande, muito diferente do negócio da casa quando você chega na obsessão. Eu tô num declive. Quando eu chego na casa com esses processos, é um sinal que eu estou começando a levantar voo. A gente é que vê como é que você chegou na casa espírita, como é que eu cheguei na casa espírita. Então, aquilo não era a bancarrota, era um momento que o pai, acho que viu que a gente, Tavares, Alexandre, Décio, já tem condições de começar
a levantar um pouquinho, nem que seja com a asinha meia, né? Mas sair desse pol de sofrimento. É verdade, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Eu quero já, depois daqui, falar com você na linha interna para a gente marcar já o próximo. Acho que nós temos aí, acho que é dia 28 tem um menino da Cadiopé, acho que é dia 29 ou 30 que está disponível. É uma segunda ou uma terça-feira, não sei como é que está, mas eu vejo com você. Eu queria que você ficasse aí para fazer a prece de encerramento e agradecer a todos aqueles que estavam aí na nossa audiência, além de Décio, né? Deixa eu só falar aqui, porque é bom a gente falar, a Marineide, né? A Márcia, o Queginaldo Pereira, a Vislândia, né? A Caliane, todo esse pessoal que estão aí na audiência do nosso Estação da Luz, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, muito obrigado. O objetivo é sempre levar a cada mais pessoas possibilidades do conhecimento espírita. Hoje nós tivemos o nosso irmão Alexandre, e eu queria aqui falar dos nossos programas. Nós temos o nosso querido Amadeu Ferreira, o nosso professor, toda segunda e sexta, amanhã ele vai estar aqui com a gente, nos domínios da mediunidade. E a partir da próxima terça-feira, o nosso irmão, o bonitão lá de São Paulo, nosso irmão Décio Soares, vai fazer um programa muito bonito, chamado assim, Construindo Pontos para a Eternidade. Isso foi uma frase que ele mandou aqui pelo WhatsApp há uns 15 dias atrás. Tavares, eu acho que ele está construindo pontos para a eternidade. Eu achei bonito. E hoje, quando eu propus, ele disse, o que é que você acha? Ele me deu Jesus, o amigo que ensina, e pontos. Eu falei das pontes, mas eu botei os dois. Mas é construindo pontos para a eternidade, uma forma simples de falar de espiritismo, com a humildade do nosso irmão Décio e de Marília, sua esposa, uma família espírita, nordestino, saído da Bahia e conquistou algo lá no sul do país, né? Mas disse, vou voltar para casa da nuvem, ver minha mãe, vou me aposentar, vou deixar isso aqui, deixar o filho, vou ver papai e mamãe, vou montar uma casa espírita lá, na terrinha dele, é o sonho dele. Alexandre, o nosso querido Alexandre, toda quarta-feira às 8 horas, e com a sua turma, com o Paulo e com o Mário. Chega. Mário Sérgio, estão aqui falando sobre Paulo de Tarso, certo? Vai ser uns 3 ou 4 programas só sobre o nosso querido Paulo de Tarso. Toda terça, quinta e sábado, o programa O Eco do Além Túmulo, às 14 horas. Deixa eu passar aqui, hoje foi o Alexandre. Sim, amanhã nós vamos ter, viu, Alexandre, um negócio impressionante. Essa menina que está aí é Livramento, Maria do Livramento. Ela mora em Paris, ela mora na França, na cidade de Porto-Pires. Inclusive, essa cidade tem uma mensagem no livro do Evangelho, uma mensagem dessa cidade que ela hoje mora. E fizemos uma amizade aí com esse negócio de live, estávamos assistindo uma live junto e fizemos amizade. E ela, sabe, maravilhosa, está nos levando para passear por toda a Europa, com amigos que vão fazer programa conosco. E amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos fazer um programa com ela e com o esposo dela, o Giardi, né? Eles são lá do Grupo Grupo de Estudo do Espiritismo de Poitiers, Luz e Caridade. E tem aí o nome francês, né? Ela me mandou isso aí, então a gente vai estar amanhã falando sobre o movimento espírita e o espiritismo na França. Amanhã, 9 horas da manhã, aqui pela nossa rádio. E à noite, às 19 horas, amanhã está toda assim, amanhã está tudo fora, viu? Agora está ficando danado. À noite a gente vai estar em Las Vegas, não para jogar, mas para ver o pessoal falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Seres Perfeitos, o Homem de Bem, nosso irmão Luiz, Verinha, a Carol, toda a turma lá das duas casas que vocês estão vendo aí, das duas casas lá de Las Vegas. No sábado, nosso irmão André Peixinho, da Federação Espírita de Salvador, Bahia, em Salvador, vai estar falando aqui com a gente, da Bahia de Todos os Santos e de todos os espíritas. E seu Ferreira Xixi queria fazer conosco, está aí, mas a gente vai ter a possibilidade de arranjar outra pessoa, que ele está com suspeita de coronavírus, porque a gente está colocando aí sempre prece para ele, para Isoldino, nosso irmão Isoldino Rezende, lá de Belo Horizonte. Ele fez o teste, está em quarentena, né, por causa da Covid, já é uma pessoa de seus 70 anos,
Então, ele vai fazer assim que se recuperar, ele vai se recuperar. Na segunda-feira, dia 15, nossa irmã Núbia Cavalcante, os trabalhadores da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aqui de Natal, vão estar fazendo um estudo sobre o livro A Caminho da Luz, livro maravilhoso do nosso Emmanuel. Na terça-feira, o Alexandre Laudesi e o José Vanderlei, eles vão falar sobre ufologia e espiritualidade na atualidade. Eles são do Brasil Network Profnet, que é justamente uma instituição que congrega todos esses estudiosos da ufologia, estudiosos a nível de ciência da ufologia, né? Na quarta-feira, nossa irmã Vanessa Acelone, ela é lá dos Estados Unidos, ela tem a Rádio Kardec, a maior rádio espírita lá dos Estados Unidos, ou pelo menos a mais conhecida, e ela faz parte do Espíritas Sociais de Washington, né, a Casa Espírita de Washington, a capital dos Estados Unidos, a bela capital dos Estados Unidos da América. Ela vai falar sobre a divulgação do espiritismo na América. Eu não botei quarta-feira, não. Aí, quarta-feira, dia 17, é o nosso irmão Fábio Dionísio, falando sobre a vida e a obra do nosso querido, para 3 programas, sabe, o Alexandre? Fez um há 15 dias, fez agora, fez uma semana, fez agora, vai fazer outro, porque é fantástico a vida e a obra de Santo Agostinho. Na quinta-feira, o nosso irmão... Pois não? E ontem os meninos participaram. Os meninos participaram, ficaram vibrando. Na quinta-feira, o nosso irmão Marcel Mariano, lá do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a casa do nosso querido Divaldo, vai fazer um estudo sobre um dos livros de Divaldo e de Joana, né? O Encontro com a Paz e a Saúde. Na sexta-feira está em aberto. No sábado à tarde, nós teremos o nosso irmão Orson Peter e amigos lá da comunidade Espírita Caibá Schubert, de Matão, na terra do nosso Caibá. Ele vai falar sobre a influência na evolução, a influência da arte na evolução do espírito. E à noite, o nosso irmão Jadel Caléu, lá também da mesma casa do nosso irmão Décio, lá dos aprendizes do Evangelho de Guaianazes, vai estar falando aqui sobre Joana de Ângeles, o êxito do amor. Também deve ser um programa fantástico e maravilhoso. E no domingo, 21, Cristina Pires, a Ana Maria e o Washington Lins, da Federação Espírita de Pernambuco, vão estar aqui conversando conosco. E na segunda-feira, nossa irmã Sandrinha e o nosso irmão Assis Pereira vão estar falando sobre o livro Paulo e Estevão. Maurício Cury, no dia 23, ele é da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e também da Federação Espírita de Brasília, vai estar falando conosco. Ele vai definir o tema, já me passou aqui até pelo WhatsApp, agora, enquanto estava no programa, qual será o tema do nosso irmão Maurício Cury, lá de Brasília. O Fábio Dionísio, né, que falou, o Ulisses de Ângelo, lá do Núcleo de Estudos Espíritas União Fraterna de Bertioga, vai estar falando aqui sobre o movimento espírita na atualidade. E no dia 26, a nossa irmã Denise Lino, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e da Fraternidade Espírita Luz e Verdade, lá de Campina Grande, vai estar falando sobre um tema que ela defendeu no Congresso Espírita aí da Paraíba, aprendesse que foi dito, digo aos antigos, eu, porém, vos digo, aquela frase de Jesus, aprendesse que foi dito, e agora em diante eu digo isso, um belíssimo tema. E no sábado, dia 27, nosso irmão Silvio Romero, lá de Recife, volta a trabalhar conosco, é um prazer muito grande. E no dia 28, domingo, o nosso irmão Cosme Massi e sua esposa Lilian que ele é o criador da Kardec Page e também do Kardec Play, do Kardec Blog, tudo aquilo que a gente quer saber sobre Kardec, é só colocar e tem as informações. E ele vai falar sobre o conhecimento, mesmo a felicidade real, que é a pergunta 900... Eu botei aí, meu Deus, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos aí, acho que acabou a nossa programação para esse mês, estamos aí à procura de preencher todas essas possibilidades. É isso que nós temos de programação. Meu amigo Alexandre, faça, por favor,
Ah, danado. Chega. Faça, por favor, a nossa prece de agradecimento e fica na linha. Eu vou terminar aqui o PowerPoint, aqui, o Face, mas depois eu quero conversar para a gente já acertar a data, tá bom, querido? Muito obrigado. Tá bom, meu amigo, vamos lá. Pedir aos ouvintes e àqueles que estão nos assistindo para elevar agora o seu pensamento a Deus. Amigo e mestre Jesus, amigo de todas as horas, que nos ensina o caminho da paz e da harmonia, o caminho para chegar ao Pai. E nenhum outro caminho nos leva ao Pai, senão este, ensinado por ti, Jesus amado. Pedimos por todas as criaturas que ainda erram nesse mundo, todas as criaturas que ainda estão em desequilíbrio, que ainda estão errando e sofrendo as consequências dos seus erros, para que elas possam se arrepender, para que elas possam começar a construir o caminho da reparação dos seus danos, da expiação divina, que nos faz pagar nossos débitos e voltar a ter créditos na lei divina, na lei de Deus, perante a lei de Deus. Pedimos então, Jesus, a proteção a todas as criaturas do planeta Terra, a proteção de todos aqueles que estão, o alívio para todos aqueles que estão em angústia, para todos aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, todos aqueles que têm problemas de infecção nas suas casas, nos seus círculos de amizade, que nós possamos hoje olhar por todos esses espíritos que estão desencarnando nessas provações coletivas e que nós possamos pedir por todos eles e por toda a humanidade terrestre nesse momento. Jesus, então, eu encerro essa nossa prece de hoje, exortando a Deus por teu intermédio, exortando a Deus pelo dom da vida, exortando a Deus pela possibilidade que Ele sempre nos dá de recomeçar a construir a nossa caminhada num caminho de paz, de amor e de harmonia. Que assim seja para todos nós. Graças a Deus, graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado. Aquele abraço gostoso. Muito obrigado a todos vocês. Estamos encerrando a nossa participação hoje aqui no programa Estação da Luz, mas voltamos amanhã, 9 horas, viu? Direto da França, voltamos com o programa Estação da Luz, uma edição especial. Muito obrigado a todos. Felicidades.